Louvado seja o teu nome, Senhor. É uma noite de instrução bíblica. E alguns meses atrás, nesta casa, eu fui advertido por um morador em situação de rua. Esse rapaz adentrou, foi num culto de oração, num encontro de oração. Esse rapaz adentrou aqui, assentou-se nessa cadeira e prestou atenção de uma forma, durante a ministração da palavra, ele prestou atenção de uma forma assim com tanta reverência, olhando para cada palavra. Parece que eu podia perceber que ao abrir e fechar dos meus lábios, parece que ele ficava contando as letras que continha na palavra, tamanha era a atenção. E ao término daquele encontro, sentei-me para conversar com ele, e tantas coisas que foram faladas. Meu coração se entristeceu, porque hoje ele não está mais na casa do Senhor, servindo ao Senhor, dando a sua valiosa contribuição, aonde ele servia, onde ele congregava. Ele disse-me: eu não estou fora da presença do Senhor, mas a igreja me fez chegar nessa situação, dizendo da instituição. Ele perdeu a família, perdeu o serviço, ele perdeu a comunhão com os irmãos e estava morando em situação de rua. Eu perguntei a ele se ele não pensava em voltar para a família. Ele falou não. Se ele não pensava em uma ajuda para que ele pudesse sair dessa situação, ele disse não. Porque desta forma eu tenho oportunidade de falar aquilo que Deus manda eu falar. E ele entrou aqui nessa casa, ouviu toda a mensagem de uma forma com tanta reverência, com tanta atenção, que às vezes muitos dos que assentam nessas cadeiras que aqui estão, não dispensam a atenção que aquele homem dispensou. E ao término daquele encontro, sentando, conversando com ele, o irmão Ricardo estava aqui comigo, e nós conversamos, servimos alguma coisa para ele comer, um café para ele tomar, e ele me disse uma frase ao terminar a conversa. Eu estava falando ainda, ele me interrompeu e disse a mim: não se distraia. Não se distraia. E não parou aí. Ele disse: o levante vai vir de quem está perto de você. Falou por 2 vezes. E eu disse amém. E durante alguns meses, a minha oração era: Senhor, está sendo, não permita que eu me distraia. E hoje eu queria compartilhar com você isso. Livro de Provérbios, capítulo de número 4. Livro de Provérbios, capítulo de número 4. Dos versículos de número 20 ao de número 27. Provérbios, capítulo de número 4, dos versículos registrados na voz escrita, do número 20 ao de número 27. A versão que eu estou usando é Almeida Revista e Corrigida, e lemos assim a palavra do Senhor, eu leio assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham, e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Glória a Deus.
Eu fiquei bastante relutante por conta desse texto, do que o Senhor me fez descer ao coração. E é bastante interessante porque era um outro irmão para estar ministrando hoje, e ele mandou uma mensagem para mim logo cedo falando que não poderia estar conosco. E eu falei amém, e fiquei orando a Deus. Mandei a mensagem para um irmão, para que pudesse ministrar essa noite. Ele disse, não posso porque eu vou trabalhar. Mandei a mensagem, na verdade, quando eu fui mandar a mensagem para o outro irmão, ele me mandou o áudio. Estava com a esposa aqui no Cruzeiro do Sul, porque ela não passou bem ontem, passou desde as 10 horas da manhã, eles estão lá no Cruzeiro do Sul. E já recebemos a informação que a irmã Fabiana, ela já passou pelo procedimento cirúrgico. A Samara me deu essa informação há pouco, eu acredito que sim, depois a gente só confirma. 3 pessoas para ministrar. E eu falei, Senhor, nenhuma das 3? Queridos, quando eu recebi essa informação, não se distraia. Para que eu pudesse estar não só no meu coração, eu queria também escrever em alguns lugares, principalmente onde eu trabalho. E embaixo do vidro na minha mesa eu escrevi com letras grandes, não se distraia. No monitor eu coloquei um papelzinho lá colado, não se distraia. Perto da serra eu coloquei um bilhete, não se distraia. Perto da bancada onde eu trabalho, coloquei um bilhete, não se distraia. Por que eu fiz isso? Porque a informação veio para mim. O Senhor teve o cuidado, o zelo, como sempre eu falo com Deus, e já falei isso há muitos anos atrás, no primórdio da minha conversão. Senhor, quando o Senhor quiser falar comigo, fale de uma maneira que eu não tenha dúvida que é o Senhor que está falando. Essa foi a minha oração ao Senhor. E deu certo. Porque todas as vezes que o Senhor me faz descer algo ao coração, seja para quem for e aonde for, eu não reluto em falar. Não reluto, eu vou e falo. As oportunidades que Deus nos dá, elas são únicas. E eu, quando fui orar depois dessas 3 negativas a respeito da ministração do dia de hoje, eu curvei a minha cabeça na hora do meu intervalo de café, na mesa onde eu tenho para fazer os meus relatórios, e eu orei ao Senhor. Quando eu abri o meu olho, estava lá, não se distraia. Eu falei, então falarei sobre isso, Senhor. E o texto que o Senhor me fez descer ao coração foi esse que eu li há pouco para os meus irmãos. Ocorre o seguinte, queridos, a maioria dos acidentes que acontecem hoje em nosso país, e por que não dizer em todo o mundo, são provenientes do que primeiro? Da imprudência. O maior número de acidentes, isso está estatisticamente já registrado, o maior número de acidentes são por imprudência. O segundo maior motivo, por conta dos acidentes que acontecem, são a distração. A pessoa deixou de estar atenta. A pessoa se distraiu por frações de segundo e o acidente acontece. Nós sabemos que é assim. Pessoas hoje estão tão bombardeadas de informações por conta de um aparelho chamado celular, tablet, computador. Nós observamos pessoas atravessando a rua, fora da faixa, andando nas calçadas com o celular à cabeça baixa, dirigindo o carro, parando em semáforos, e quando esse dá o sinal verde, o carro fica parado. Quando você olha para dentro do carro, a pessoa está no celular. Distraídos por conta de informações, distraídos por conta das redes sociais, distraídos por conta de tantas informações que aquele aparelho pode proporcionar. Pessoas que se distraem acabam caindo, se machucando, acabam sendo roubadas, tendo seus aparelhos subtraídos porque estão distraídas.
E quantas pessoas perdem as suas vidas por conta de distração? Quantas pessoas acabam com relacionamento por conta de distração? Quantas pessoas deixam uma boa conversa por conta de distração? Estão mais atentas ao conteúdo de redes sociais, às mensagens que passam de forma televisíveis, difusivas. Então as pessoas estão mais ocupadas com tantas coisas. E ao mesmo tempo que se ocupam, se distraem. Pessoas que estão, homens, mulheres que estão passando roupa, lavando louça, fazendo comida, acabam se distraindo, a roupa acaba, o ferro acaba queimando a roupa. Aquele preparo para o almoço, para a janta, acaba passando do ponto, queima, ou fica muito salgado, ou fica insosso porque está distraído com alguma coisa. Se distrai. Está lavando a louça, se distrai, quebra um prato, um copo, acaba se cortando, porque está distraído. A distração, ela está tomando conta. E parece que nos dias de hoje isso está aumentando. O número de pessoas que estão se distraindo dentro das próprias igrejas, nos encontros. Nós que temos a oportunidade de estar do lado de cá ministrando, nós vemos pessoas na hora da pregação, na hora do ensino, na hora do compartilhar, do louvor, pessoas que estão distraídas, totalmente apáticas, totalmente indiferentes com o que está acontecendo. Eu vejo, queridos, às vezes, no dia de domingo, quando temos a oportunidade aqui, eu vejo quando acaba o período de louvor, quando acaba o período de intercessão, ou quando começa, o mandar, conversas, pessoas fazendo uso dos seus aparelhos de celular, para cá, para lá, totalmente fora daquilo que a gente pode pensar que esteja acontecendo no culto. A distração. Isso é prejudicial. Nós somos prejudicados porque nós escolhemos nos distrairmos. Nós fazemos tantas coisas, com tanta dedicação, com tanta atenção, e parece que 2 horas, ou 1h30, ou 1 hora, nos reunirmos como igreja, parece que é muito tempo. Parece que passar 10 minutos do horário programado, previsto, é um absurdo, muito tempo passou. Parece que não tem organização, parece que não tem ordem. Passar 10, 15 minutos, 5 minutos, parece que é motivo para a pessoa não retornar mais. Domingo próximo passado nós tivemos aqui uma visita de um irmão. Se identificou como sendo pastor. E saiu daqui indignado, aborrecido, triste, nervoso talvez, com raiva. Porque a ele não foi dada a oportunidade. A ele não foi dada a oportunidade de ministrar um louvor. A ele disse que não foi citado o nome dele. E ele era um pastor, um ministro do Evangelho. Houve distração da nossa parte? Não. Porque foi citado o nome dele. Ele ainda fez referência de qual igreja que ele pertencia. E foi dito. Mas dar oportunidade para as pessoas que aqui chegam, isso já é diferente. Nós não temos esse costume. A não ser que sejam pessoas que nós conhecemos. Mas em algum momento, nós nos distraímos com alguma coisa. E é o primeiro relato que eu tenho de alguém que chegou aqui, nesse ano e 4 meses que aqui estamos, 1 ano e 5 meses que aqui estamos, é o primeiro relato que eu tenho que alguém saiu daqui aborrecido, triste, com raiva. Porque não foi dado atenção devida para ele. Então, em algum momento, nós nos distraímos.
E o que eu quero dizer com tudo isso sobre essa distração? Se tantas coisas são prejudiciais para nós aí fora, no meu caso, se eu me distrair quando eu estou operando uma máquina, é certo que eu vou ter um dos meus membros amputados. É certo. O irmão Cris, que trabalha com um veículo grande, ele não pode se distrair. Vemos que quando ele faz alguns posicionamentos, algumas brincadeiras, o veículo está parado. Ele não pode se distrair. Os irmãos que têm a sua profissão, qual segmento for, têm que dar a devida atenção quando está no exercício dela. A minha pergunta é, quando meditava sobre esse texto, por que com as coisas do Senhor nós não temos o mesmo rigor? Por que com as coisas do Senhor, às vezes, nós somos tão relaxados? Porque, às vezes, com o que se diz respeito à obra do Senhor, muitos, eu não vou dizer nós, porque cada um sabe do seu servir a Deus. Porque muitas pessoas, na obra do Senhor, elas fazem de qualquer jeito. Não se dedicam, não se aplicam, como se faz lá fora, nos seus serviços. Porque é sabido que se no serviço não der a devida atenção, e sair alguma coisa errada, poderá ser punido até com a perda do emprego. Então existe uma dedicação que é feita, uma atenção que é dada, porque seguramente se perder o emprego vai faltar o saldar dos compromissos. Então a pessoa se dedica, é aplicada, a pessoa trata aquilo com rigor, não chega atrasado, se precisar sair mais tarde, sai mais tarde. Se precisar chegar mais cedo, vai mais cedo. Se precisar trabalhar um sábado, domingo, a pessoa estará pronta, dedicada a atender os compromissos seculares. Porque é dali que vem o seu sustento para manter as suas contas, as suas despesas em dia. Então existe uma dedicação, às vezes tamanha, para com as coisas seculares. Mas quando se trata de servir a Deus, até falava com a minha esposa e com meus filhos essa semana, que uma das frases, talvez uma das frases mais perigosas, que muitos usam lá fora e também dentro da igreja, não se preocupa, no fim vai dar tudo certo. Será? Será que no fim vai dar tudo certo? Porque a Bíblia fala de uma outra maneira. É só nós lermos o texto sagrado, que diz que convém-nos, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, para as coisas que nós já temos ouvido, para que em tempo algum venhamos a nos desviar delas. Porque se a palavra pregada, anunciada, proclamada, permaneceu firme, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, com as coisas de Deus pode ser de qualquer jeito, porque lá no fim vai dar tudo certo. Nós vemos aqui no texto que nós lemos, o escritor, o sábio falando: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Então não é de qualquer jeito, tem que ser do jeito certo. O pastor Roberto, o irmão Roberto, colocou lá hoje, essa semana, foi hoje, no status. Muitos querem servir a Deus de qualquer jeito. Alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, quem quiser servir a Deus de qualquer jeito, pode servir. Quem quiser se dedicar à obra de Deus, se dedique. A diferença é, queridos, que o céu dos céus tem dono.
O céu dos céus tem dono. E a pessoa que não se dedica, não se aplica, trata as coisas de Deus de qualquer jeito, não é zeloso, não tem cuidado, acaba se distraindo no ouvir, no fazer, no falar, no interceder, faz de qualquer jeito, porque no final vai dar tudo certo. Não vai dar. Não vai dar tudo certo. O texto sagrado é muito claro para mim e para você. Jesus, quando chamou os seus 12 discípulos, está lá em Mateus 24, chamou os seus 12 discípulos para que pudessem orar, para que pudessem meditar naquilo que era tão precioso. Jesus foi orar. E quando Jesus vai orar, fala: vocês fiquem aqui. Vocês fiquem aqui, que eu vou mais à frente. E diz o texto sagrado que quando Jesus se pôs a orar, durante um determinado período, ele interrompe a sua oração ao Pai, mas dizendo sobre a sua agonia, antecipando a dor que ele ia sentir na cruz, durante todo o flagelo. Ele deixa os seus discípulos ali e vai orar. Quando ele volta, ele vê os seus discípulos dormindo. Assim, distraídos, cansados, dormiram. E Jesus os repreende, dizendo: vocês vêm aqui comigo, eu chamo vocês, e vocês não conseguem velar comigo durante 1 hora. 1 hora vocês não conseguem ficar aqui, intercedendo por mim, me ajudando na oração. E Jesus ali adverte a eles, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus os adverte para que vigiassem primeiro, para que estivessem atentos. Jesus estava dizendo: não se distraiam com nada. Não percam o foco por nada, estejam atentos, procurem estar vigilantes. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. E aqui, olhando o texto, Salomão diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Ele está dizendo: não se distraia, mantenha o foco. O Senhor não nos chamou para sermos distraídos. A palavra do Senhor nos diz que há tempo para todas as coisas, escrevendo em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Os irmãos encontram ali, há tempo para se distrair com as coisas de Deus. Nós deveríamos estar mais atentos, e existem recomendações na palavra do Senhor sobre a dedicação, sobre a atenção, sobre a cautela, sobre a devoção, sobre o compromisso. A palavra de Deus está recheada de Gênesis e Apocalipse, nos advertindo para estarmos atentos. A Roseli, cantamos aqui sobre a Jerusalém tão linda. E nós queremos ir morar lá. Mas se formos pessoas que tudo nós perdemos o foco, se formos pessoas que vivermos distraídos por tantas coisas, será que nós conseguiremos chegar lá? Nós estamos pensando menos do que devíamos a respeito da formosa Jerusalém. E muitos estão distraídos com os compromissos
E digo aqui, queridos, não é o compromisso de estar nessa casa, sentado nessas cadeiras, ouvindo eu falar, ou outro que fale aqui por 40, 30, 50 minutos. Não, não é esse compromisso. O teu compromisso, o meu compromisso é com o Senhor. E nesse compromisso eu não posso me distrair. Eu preciso manter o foco. Mas nós nos distraímos. Quando ouvimos algo ao nosso respeito, nós nos distraímos. Quando acontece alguma coisa que atinge-nos diretamente, nós nos distraímos. Era para ser assim? Não. Às vezes eu corrijo deste lugar acerca de canções, de cânticos, de palavras. E parece que eu estou fazendo algo de errado. Porque nós estamos nos distraindo com letras que estão sendo cantadas. E estamos fazendo declarações que a Bíblia não faz. Porque em algum momento nós nos distraímos. Nos envolvemos com o ritmo. Deixamos aflorar a emoção e nos embalamos pela letra que está sendo cantada. E quando vem a repreensão, a advertência, a correção, parece que estamos fazendo alguma coisa de errado. Eu sei que acontece com vocês também. Quando alguma coisa que foge do parâmetro é falada, parece que arde, parece que vem com impacto maior em nossos ouvidos. Por quê? Porque nós estamos atentos. Mas se nós estivermos distraídos, nós vamos cantar, nós vamos ouvir, nós vamos falar, porque estamos distraídos. Observem, queridos. A distração mostra falta de interesse. A pessoa se distrai porque ela não está interessada no que está sendo tratado. A pessoa se distrai, isso é, a falta de atenção. Distração é falta de atenção. E tem a distração também, que pode ser vista como um descaso. Aí já é mais ofensiva. Quando a pessoa perde o interesse, ela perde o interesse se é pessoal, é com ela. Quando ela deixa de dar atenção devida, isso é com ela. Mas quando ela trata a distração como um descaso, isso já envolve a outra pessoa. E nós estamos vendo isso acontecer. E eu vou falar, eu louvo a Deus por isso. Tem uma discussão, um debate sobre uma música que está sendo cantada aí. E até mandaram para mim, aliás, conversaram comigo sobre essa música. O que eu achava? Eu falei, eu glorifico a Deus. Como assim? Está errado. Eu falei, mas eu glorifico a Deus. Porque está escrito que isso iria acontecer. E acontece porque em algum momento alguém se distraiu. Em algum momento as pessoas começaram a cantar distraídas. Em algum momento o líder se distraiu e permitiu que isso acontecesse. E a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias seria assim. Mas enquanto eu, Moisés, puder lutar contra isso, eu vou lutar. Não ir lá e pôr a minha mão e gritar, levantar uma bandeira. Não, eu vou lutar para que não aconteça na minha vida. Para que eu não me distraia. Para que essas coisas não venham agredir o meu servir a Deus. Não venha colocar em jogo, em dúvida, a minha relação de servir a Deus. Que eu não venha me distrair com essas coisas que estão acontecendo. Até mesmo dentro das igrejas. Que eu não venha ter a minha atenção tirada, o
foco tirado, porque alguém está com a intenção de que eu me distraia. Então observem, queridos, nós precisamos olhar para esse texto e extrairmos algumas lições. E extrair lição é muito fácil. A distração pode impedir que eu e você não venhamos a ouvir o que o Senhor está falando. A distração, ela faz isso comigo e com você. Se eu me distrair, se eu, Moisés, me distrair, eu posso deixar de ouvir Deus falar comigo. Se você se distrai, e é justamente naquele momento que Deus está usando a vida de alguém para falar com você, para tratar com você, para tratar com a sua vida, com o seu lar, com a sua família, com a sua vida social, com a sua vida profissional, com a sua vida conjugal, com a sua vida espiritual. Talvez naquele momento que Deus esteja falando, e aquela mensagem talvez seja só para você. Aí você se distrai. Deixou de ouvir o que Deus estava falando. Não deu a devida atenção. Não se curvou diante da autoridade da palavra de Deus. Não deu a devida atenção. Passa-se a oportunidade. Quando será que Deus irá falar comigo e com você outra vez sobre aquele assunto? E às vezes, querido, nós estamos pedindo para Deus. E quando nós pedimos para Deus, sabe o que nós queremos de Deus? A atenção. Nós queremos que Deus esteja atento, e a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, nós vemos lá, 7:14 e 15, aonde o Senhor fala: e estarão abertos meus olhos, e atento aos meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Mas qual é a condição? Ele diz para quem? Para o mundo? Não, ele diz para o povo que é dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ele diz: aí então eu ouvirei dos céus, aleluia. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque agora estarão atentos os meus olhos. Eu vou estar atento à oração que vocês fizerem. E quando nós oramos a Deus por uma causa, queridos, nós queremos a atenção de Deus. E qualquer dia eu vou falar sobre isso. Quando nós precisamos, nós oramos a Deus. Isso mostra a dependência dele. Mas quando nós recebemos e continuamos orando, isso mostra fidelidade. Então, quando eu oro porque preciso, eu mostro a minha dependência, aí eu sou dedicado ao Senhor. Mas aí eu recebo do Senhor a bênção, recebo a resposta, aquilo satisfaz o meu coração, eu continuo orando. Agora agradecendo, isso mostra a minha fidelidade a Ele, porque Ele foi e é fiel comigo. Então eu, quando me distraio, eu coloco em risco e deixo de ouvir aquilo que o Senhor quer e está falando comigo. Isso é um perigo, porque pode ser que aquela situação que eu tanto pedi a Deus, Ele queria tratar naquele momento e naquela hora, e eu me distraí. Deixei outros pensamentos permearem a minha mente. Deixei-me levar por um toque do telefone. Deixei-me levar no meu pensamento, passeou em situações que não condiz com aquele momento de culto. São apenas 2 horas. Apenas 1h30. E às vezes o que me chama a atenção é que nós terminamos o culto aqui no domingo às 11. E saímos daqui 1h da tarde. 2 horas da tarde. 2h30. São ali as 14h30. Mas o culto terminou às 11. E o que nós fazemos? Nós damos a atenção às conversas que são feitas após o culto. Às vezes nós não lembramos o que foi falado no culto.
na pregação, mas guardamos durante meses, semanas, a conversa que nós tivemos com alguém depois do culto nesse ambiente aqui. Então isso mostra que nós estamos tendo mais atenção com as coisas que são do nosso interesse às vezes, ou do interesse de alguém, e não estamos atentos, depositando aquela atenção devida na hora do culto. Na hora que nós estamos falando com Deus e na hora que Deus está falando conosco. Então nós não podemos nos distrair. O Moisés, quando conduziu o povo para fora do Egito, homem de Deus, servia a Deus, tratado por Deus, escolhido por Deus, guardado por Deus, orientado por Deus. O Moisés se distraiu, porque eram tantas vozes ao mesmo tempo falando ao seu ouvido, pessoas reclamando o tempo todo. E Deus, quando fala com Moisés, disse: Moisés, fala com uma rocha. Moisés vai lá e faz o quê? Ele fere a rocha. Por um momento de distração, ele não ouviu o que Deus estava falando. Ele se distraiu. A mensagem que Deus fez descer ao coração, ele não entendeu. Porque ele estava distraído com tantas vozes que estavam falando ao seu ouvido. E isso lhe custou muito caro. Custou muito caro. Então, nós nos distrairmos, poderemos deixar de ouvir Deus falar. E quem se distrai e não ouve a voz do Senhor, é porque está ouvindo outra voz. Quem se distrai ao ponto de não ouvir o que o Senhor está falando ao seu coração, ao meu coração, tratando comigo, tratando com você, é porque nós estamos ouvindo uma outra voz. A voz dos problemas, a voz da injustiça, a voz da inimizade. Nós estamos ouvindo outras vozes. As vozes dos problemas. Vemos para o culto e ficamos ouvindo a voz da enfermidade. Viemos para o culto e ficamos ouvindo a voz das dores que sentimos. Participamos do encontro de oração, de culto, e acabamos ouvindo tantas outras vozes. Deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir outras vozes. Nos distraímos. Parece que esse momento que nós temos aqui não tem importância. Nós saímos do nosso lar. Cabe a cada um de nós sabermos o quanto nós estamos nos entregando. Saio do meu lar para chegar aqui e ficar escutando outras vozes. Deixar de ouvir aquilo que Deus quer tratar comigo, às vezes o que eu estou tanto pedindo para Deus há tanto tempo. Pedindo para Deus me mostrar algo, me dar uma direção. E quando chegamos aqui, nós nos distraímos. Será que é isso que Deus quer? Não, filho meu, atenta para as minhas palavras. Guarde elas no meio do teu coração. Pare para pensar. O texto diz aqui no versículo de número 22, que essas palavras, para nós guardarmos no meio do coração, porque elas são vida para os que a acham. Observem, queridos, para os que a acham. Então não é para todos. Ela é distribuída graciosamente a todos. Mas aqui está dizendo, porque para aqueles que acham, se estão achando é porque estão buscando. Estão precisando, estão correndo atrás, estão querendo se envolver, estão querendo ser tratados. Esses que buscam vão achar, vão ser tratados, por quê? Estão guardando aquilo que é precioso no lugar devido, que é no seu coração. E quantas pessoas participam de reuniões, de cultos, aqui em tantos outros lugares,
mas estão distraídos com as coisas importantíssimas para a sua vida. Haverá prestação de contas. Quantas pessoas estão distraídas com as coisas de Deus? Fazem de qualquer jeito, no final vai dar tudo certo. Não vai dar. Porque estão distraídas com as coisas que são sagradas. E quando nós nos distraímos, observem, a distração impede de aproveitar o tempo que não se tem. A distração impede que eu aproveite o tempo que eu não tenho. Além de eu não ter o tempo, a distração ainda me impede de eu viver e de aproveitar esse tempo que eu não tenho. Isto porque eu estou distraído. Nós já estamos na primeira quinzena, encerrando a primeira quinzena, chegamos quase na primeira quinzena de fevereiro. O mês de janeiro passou e parece que nós não vimos ele passar. Tivemos aqui alguns encontros. Qual foi a primeira mensagem pregada nesse ano? Qual foi a mensagem compartilhada terça-feira? No domingo? O que nós estamos guardando no meio do nosso coração a respeito do que Deus trata conosco? Ah, hoje Deus não falou comigo. Será que não? Hoje Deus não usou o irmão hoje. Será que não? Será que Deus só vai usar a pessoa que eu quero que Ele use? E quando não é aquela pessoa que eu quero que fale, eu vou ficar distraído, eu não quero ouvir, eu não vou dar atenção. Aí eu promovo um descaso. E é justamente nessa hora que Deus quer tratar. E aí? Então, queridos, a distração impede de eu aproveitar o tempo que eu não tenho. E não existe um tempo determinado para que eu me distraia. Há tempo para todas as coisas. Aí eu estou na presença de Deus, venho cultuar ao Senhor, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Criador, o meu Redentor, o que me sustém, o que me protege. Aí eu me distraio. Se nós olhássemos o real significado da palavra culto, o que significa cultuar a Deus? O que significa adorar a Deus? Nós iríamos ver o quanto nós podemos estar distantes dessa realidade. Parece que vamos celebrar a ceia do Senhor, e é no culto de ceia que nós estamos vindo mais sensíveis. Parece que os outros cultos não devem ter a mesma reverência, a mesma importância. Parece que é no culto de ceia que eu estou desprendido desse mundo mal, que eu me volto um pouco mais, eu me dedico um pouco mais, eu me distraio menos com as coisas que Deus está tratando comigo. Mas é o culto de ceia. Hoje merece uma dose de reverência a mais. Mas e o culto de instrução? Um culto ao Senhor com uma palavra de instrução. O encontro de oração. Ah, isso aí, deixa o pastor lá, o pastor se vira, ele gosta de orar. Eu ouvi, há alguns dias atrás, numa conversa que tive, falando assim, se Deus chamou o pastor para orar, Ele chamou o pastor. Os dedos de uma mão não são iguais. Ele me chamou para outro fim. É assim que pensa? Então tá bom. Deixa que eu oro por você. Eu não posso contar com a oração dessa pessoa. Por quê? Porque isso pode me distrair. Esse tipo de conversa pode me distrair. Como a advertência foi para o Moisés, foi comigo que aquele rapaz falou, sou eu que não posso me distrair.
E eu compartilho com você essa palavra nessa noite, para que você também não se distraia. Para que você esteja mais atento com as coisas de Deus. Para que você dê mais importância às coisas de Deus. Para que você trate das coisas de Deus com mais afinco, com mais amor. Não se distraia. Não existe um tempo determinado para se distrair. A distração, queridos, permita que isso possa descer ao teu precioso coração. A distração, ela é uma escolha. Eu escolho estar distraído. Nós falamos aqui da formosa Jerusalém. Os detalhes do louvor que foi cantado. A Roseli fez referência ao que está escrito lá na primeira carta aos Coríntios. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponto. Aí eu fico me dedicando, na minha fértil imaginação, tentar saber como que é o céu. Eu não vou conseguir. Eu não irei conseguir. A irmã Sivanilda cantou aqui a respeito de Jó. E se Jó tivesse se distraído? Será que ele tinha dito: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra? Se ele tivesse distraído com as conversas dos amigos, se ele tivesse se distraído com a fala da mulher, com a perda dos filhos e dos bens, se ele tivesse se distraído, ou se tivesse a possibilidade dele se distrair, os irmãos acham que Deus iria dar testemunho a Satanás a respeito de Jó? Não, deu testemunho a respeito de Jó porque ele sabia, Deus sabe de todas as coisas, e Deus colocou lá: pode ir, porque ele não vai se distrair. Perdeu tudo, e o cântico que nós aqui entoamos foi o quê? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu não vou me distrair. Distração é uma escolha. Eu não gosto de ver a Roseli cantando, então quando ela canta eu vou me distrair. Vou fazer outra coisa, vou pensar em outra coisa. Não gosto de ver o irmão Moisés cantando, desafinado, grita. Não sabe segurar o microfone. Erra a letra do hino. Então, quando ele estiver cantando, eu me distraio. E se Deus quer tratar comigo naquele louvor? Então nós precisamos estar atentos. A distração faz mudar o foco. Aqui nós temos a advertência: não te declines, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas quando eu me distraio com umas coisas, eu mudo o foco, eu arrumo uma outra direção que está longe do caminho. Caminho este que Deus traçou para mim. Aí eu me distraio, vou para a direita, vou para a esquerda. E quanto mais eu vou para a direita, quanto mais eu vou para a esquerda, eu estou longe do caminho. A distração é isso. Eu perco o foco. O meu irmão perde o foco. A minha irmã perde o foco. E quando perdemos o foco por estarmos distraídos, nós começamos a andar para a esquerda, para a direita. E deixamos de fazer aquilo para que fomos chamados. E se acontecem acidentes por estarmos distraídos, dirigindo um carro, dirigindo moto, dirigindo um caminhão, pilotando um avião, pilotando um jet ski, seja lá qual for, uma bicicleta, um patinete, se nós distrairmos, nós iremos sofrer acidentes. Nós iremos nos prejudicar. E com as coisas de Deus, será que eu me distraio e está tudo bem? No final a conta vai fechar? Não vai. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas essa misericórdia tem um limite. Quando Ele falar, acabou.
Ela tem um limite, ela não vai deixar de existir, porque é um dos atributos. Mas tem um limite. E se eu me distraio durante todo esse percurso, Ele continua tendo misericórdia de mim. A misericórdia que Ele está tendo por minha vida, dizendo, volta para o caminho, volta para a rota, volta para a direção certa. Eu não vou te destruir, porque eu quero você comigo. Eu não vou te destruir. Eu quero que você volte para o foco. Eu não quero tratar com você e você continuar distraído. São oportunidades que eu e você temos de voltar para o foco, de voltar para o caminho. Mas são tantos motivos para nos distrairmos. É um processo. A distração, ela não vem, pronto, aconteceu. Não, é um processo. Pode ser que nós saímos de casa já distraídos com aquilo que qual é a intenção real de estarmos aqui. Às vezes nós saímos de casa já distraídos, com tantas coisas que nos rodeiam. Se nós viéssemos para essa casa para prestar um culto ao Senhor, mas desde a nossa saída, nós já colocarmos no nosso coração, nada hoje vai tirar a minha atenção. Hoje eu estou indo para adorar, hoje eu estou indo para glorificar a Deus, hoje eu estou indo para falar que Deus, Ele é Deus da minha vida. Mas às vezes nós não saímos de casa assim. Nós saímos às pressas, chegamos atrasados. Aqueles que moram longe, pegam trânsito, é mais difícil chegar no horário, chega atrasado. Aí chega atrasado na hora desse encontro, desse culto ao Senhor. Aí nós nos distraímos, começamos a conversar. Não oramos. Não pedimos uma direção de Deus. Não pedimos para Deus tratar conosco sobre diversos assuntos. Outros não veem a hora do culto terminar para poder ir embora. Distrações. É um celular que toca. Gente, eu não vi, é difícil. Bate uma sede no povo de Deus, na hora da palavra. Alguns irmãos trazem as suas garrafinhas, outros não, fazem questão de levantar, pegar o copo e depois ficar amassando o copo. Uma distração que acontece, aquela pessoa que está amassando, ela não está fazendo por mal, não. Não está fazendo por mal. Mas o que está na frente e atrás fica incomodado, se distraiu. E aquela distração acaba fazendo com que a pessoa perca aquele momento de reverência, de adoração, de entrega, de louvor, de exaltação a Deus. Porque a distração tomou conta. Ela não vem pelo lado, ela vem pelo outro. Uma criança que grita, como distrai as pessoas? Um telefone que toca. Um carro que passa, buzina. Como nós nos distraímos. Mas estamos vindo cultuar o Senhor. Ele merece o que eu entrego. Ele merece. É mais ou menos assim. E lá fora? Como é que eles agem? E o mundo, quando tem que fazer alguma coisa, para quem eles adoram? Estamos aí próximos do carnaval. Pessoas que nunca se viram, pessoas que não se conhecem, passam a noite toda pulando, estão adorando alguém. Pessoas que passam o ano todo, fazem economias para comprarem as suas fantasias. Às vezes deixam de pôr o alimento na boca da criança, do filho, da esposa, do marido. É uma dedicação tão tremenda, tão grande. Por isso que o texto nos diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles se dedicam. Eu falo isso porque eu já vivi do outro lado. Passava de sexta para sábado, de sábado para domingo, domingo para segunda, sem dormir, pulando, aprontando.
E quando chegava na segunda-feira, estava lá eu, 8 horas da manhã no meu serviço, cumprindo a minha jornada de trabalho. Cansado, com sono, mas estava lá. E às vezes a gente não comparece num local como esse por 2 horas. Mas estamos servindo. Nós nos distraímos. A distração, ela não tem só o poder de mudar o foco, mas também ela tem o poder de mudar e consumir o tempo. Ela não está só tirando o nosso foco. Ela não está só tirando o foco das pessoas que servem a Deus. A distração não está fazendo só isso, não. Ela está consumindo o tempo das pessoas. E parece que isso já está tão batido, né? Fica 2, 3 horas no celular só passando para cima. E dá risada. Compartilha um monte, me perdoem, me permitam falar, um monte de porcaria. Compartilham e fazem grupos para compartilhar. E darem risada. Aí quando se pede para compartilhar o link da transmissão ao vivo do nosso culto ao Senhor, quando se pede para assistir, não é para ter visualizações, não. É para nós vermos o que nós perdemos durante o culto. Porque às vezes, queridos, é uma necessidade, passa mal, a pressão cai, como aconteceu um domingo atrás aqui. A Roseli precisa correr lá, a irmã Shirley precisa fazer um atendimento, alguma coisa. Nós perdemos um tempo, minutos do culto. Não é porque nós queremos, às vezes, é porque a situação nos leva a perder aquele momento. Mas nós não assistimos. Está lá. Nós não assistimos. E às vezes nós deixamos de dar valor na casa que nós servirmos para darmos valor em outros lugares. E lugares esses que talvez a gente nunca vá colocar o pé. Nós nem sabemos, nós nem conhecemos, nós nunca se aproximamos de pessoas que estão pregando, que estão falando, nós não sabemos da vida dessas pessoas. Mas pegamos lá e assistimos 10, 15, 20 vídeos, baixamos tudo que tem que ser baixado. E nos influenciamos. Então a distração não tem só o poder de mudar o foco, mas também tem o poder de consumir o tempo. Ela tem o poder de consumir as oportunidades que nós temos de sermos relevantes ao chamado que o Senhor nos fez. A distração faz isso. É um poder avassalador. É um poder avassalador. Por quê? Aquela oportunidade que Deus está me dando, a distração está consumindo ele. E quando consome essa oportunidade, eu deixo de ser relevante. Eu deixo de ser útil. Eu deixo de ser importante na missão que Deus está me confiando. Por quê? Porque eu estou distraído. E volto a falar, quantas pessoas estão perdendo a sua vida por conta de distração aí fora? Por conta da imprudência, mas nós estamos falando da distração. Estão distraídos, atravessam uma rua, olhando para um aparelho, atravessam uma rua fora da faixa, atravessam uma rua sem olhar para os lados, estão distraídas. E perdem as suas vidas, ficam aí impossibilitadas de se locomover, perdem movimentos, porque estão distraídas. Mas com as coisas de Deus, no fim vai dar tudo certo. No fim ele vai ter misericórdia. No fim o amor dele vai prevalecer. Será? É preciso ter cautela. Isso é um termo usado pela segurança pública, quando estão em perseguição a um indivíduo, a alguém. Já prenderam? Já. Então sigam com cautela. Não precisam correr mais.
Vão com atenção. Na área da segurança, quando se fala está em QAP, aí QAP total. Isto é, eu estou atento. Eu estou em toda atenção. Então nós precisamos olhar e ver o que está nos distraindo no servir a Deus. Qual é a distração que está nos impedindo de termos oportunidades, de sermos relevantes? A distração leva muitos para longe do propósito de Deus. A distração leva muitas pessoas para longe do propósito de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. Aí eu me distraio. Estou longe. Mas foi só uma vez. Esse uma vez pode custar tudo. Esse uma vez só, uma distração só, pode custar a minha vida eterna com Ele. Porque eu me distraí. Mas eu fiz tudo certo durante tanto tempo. Não perseverou até o fim. Você se distraiu. Mas foi só essa vez, é o suficiente. Não erreis. De Deus não se zomba. E existem pessoas, por mais que estejam sendo advertidas, estão se distraindo. Que Deus nos ajude a sermos mais atentos. A darmos mais atenção, a devida atenção para o que está sendo tratado comigo e com você. E encerramos aqui dizendo, não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Pessoas que estão distraídas, estão com os dois pés no mal, mas não estão percebendo. E isso vai ter um final que não é bom, se não mudar, se não olharmos como devemos olhar, se não ouvirmos como devemos ouvir, se não agirmos como devemos agir. Que Deus nos ajude.